Olá, sejam bem-vindos a outra aula. Hoje vamos falar da parte de distribuição do ar comprimido. Nós vimos anteriormente, nas aulas anteriores, sobre a parte de produção, a parte dos compressores, vimos também a parte de tratamento, falamos lá sobre os secadores, sobre os filtros, e nessa aula nós vamos falar sobre a parte de distribuição do ar comprimido, incluindo então aí como a gente vai dimensionar a linha principal, a linha secundária e a de alimentação, certo? Uma coisa importante a citar, eu já até falei nas aulas anteriores, é sobre as normas reguladoras da engenharia. Vocês trabalharem como engenheiros, vocês vão entrar em contato com elas. Então, a norma reguladora número 13 é uma das principais referentes à engenharia mecânica. Temos também a norma NR12. A norma NR13, no caso, né, ela se diz, fala sobre os vasos de pressão. Então, se vocês quiserem dar uma olhada em relação aos aspectos de instalação, inspeção, operação e manutenção, então deem uma olhada nessa norma reguladora. Certo, falamos lá então sobre a parte de tratamento, né, que nós queríamos principalmente eliminar as impurezas do ar, uma das principais impurezas sendo o vapor d'água. Vimos lá que esse ar precisa ser mantido em uma qualidade adequada, né, com pressão, vazão, teor de água, partículas sólidas e óleo em um limite para a gente poder aplicar ele no sistema. Então, vimos antes disso a parte de compressão, né, vimos compressores de deslocamento dinâmico, deslocamento positivo. Quem tiver saudades aí, só procurar a aula lá e relembrar. Vimos aí também a parte de tratamento novamente. Hoje vamos ver a parte de armazenamento. Então, para que vamos ter o armazenamento do ar comprimido? A principal importância aí vai ser a estabilização desse ar, porque nem sempre seu compressor ali vai propiciar uma quantidade de fluxo de ar constante. Então, a gente usa a armazenagem para ter ali um cilindro sempre com ar à nossa disposição para aplicar no sistema. Então, você tendo esse ar lá estabilizado, com uma qualidade já pré-estabelecida através do tratamento, você influencia diretamente a produtividade do seu sistema e também aí você melhora o desempenho do seu compressor. Além disso, seu armazenamento lá, o reservatório, ele vai propiciar que seu sistema ele evite picos de demanda. Por exemplo, se tiver demanda muito alta, demanda muito baixa, você tendo esse ar já comprimido, já vai ter lá o sistema funcionando independente das condições de demanda e do seu sistema, se ele estiver trabalhando muito ou se ele estiver trabalhando pouco. Através também dessa armazenagem, nós reduzimos o consumo energético do compressor. Por quê? Porque você vai comprimir em um momento ali, vai deixar ele estabilizado dentro do seu reservatório. Se o compressor não estiver, se não tiver demanda, né, se esse ar dentro do reservatório não estiver sendo consumido, o compressor pode ser desligado. Então você reduz aí esse consumo energético. Também temos, depois do tratamento, mesmo depois do tratamento, só para você ver, ainda vamos ter condensado ali no nosso ar. Você tendo essa armazenagem, vai ter tempo para esse vapor d'água ele se condensar e você eliminar ele através do dreno. Temos também a parte aí de redução do ar comprimido, porque se você fosse usar lá, como a gente falou na parte compressor, geralmente lá o ar não vai ser comprimido de maneira constante, principalmente se você estiver usando compressor a pistão. Mas aí os rotativos já tem uma redução, uma pulsação reduzida em relação ao do pistão. Certo? Então, essas são as vantagens de usar essa parte de armazenagem. Certo, então como funciona o nosso reservatório? Quais os componentes que a gente vai ter nele? O principal dele aí é o manômetro, que vai medir a temperatura, que está indicado aqui pelo número 1. Temos uma válvula de registro, que você define aí se vai abrir ou fechar a alimentação de ar. Temos a saída aqui em 3, a entrada em 4, que vem aqui do compressor. Temos uma placa de identificação,
Válvula de segurança e alívio, se caso aqui tiver uma pressão maior que a normal. Uma escotilha para inspeção, se está tudo ok lá dentro do seu cilindro. E um dreno para remover esse condensado. E a simbologia do nosso reservatório vai ser esse símbolo aqui, certo? Então, na instalação lá do nosso reservatório, a gente vai ter que sempre instalar uma válvula de segurança, um manômetro e o purgador, nesse caso aqui, um automático eletrônico, mas poderia ser um purgador manual lá para você tirar o condensado do seu sistema. Outra imagem aí representando esse nosso sistema. No caso aqui, temos a saída do compressor, né? Temos resfriador posterior nessa parte aqui, a parte de tratamento. Chegamos no reservatório, lá em 12 temos um manômetro para indicar a pressão, em 11 temos uma válvula de segurança, temos aqui também o nosso dreno, que vai ser usado, mas é bem similar ao que a gente viu no slide anterior. Certo. Outros componentes da nossa rede de sistema é a tubulação, né? Então, para você usar essa tubulação, você vai ter que montar ela num galpão, seja no seu sistema, e fixar essa rede. Geralmente, aplicações pequenas, como foi citado lá, a parte de oficinas mecânicas, que você vai usar só um compressor ali com reservatório embutido, você não vai ter essa necessidade de fixação da rede. Porém, quando você for para a indústria, lá onde usam várias máquinas que utilizam pneumática, você vai ter que ter esses elementos de montagem e fixação. E essa parte de dimensionamento que a gente vai fazer é especializada quer dizer, é focada mais para a parte de indústria. Se você utilizar na sua indústria o ar comprimido como fonte de trabalho, de energia. Certo, então a nossa tubulação, vamos ter lá na linha principal, geralmente vamos fixar ela junto à viga de concreto lá, você tem uma estrutura parecendo uma cantoneira, com um pendural, e a tubulação vai ficar aqui pendurada nesse nosso pendural, tubulação da rede pneumática. Então temos dois tipos aí, temos a por pendural e temos por grampo. Se vocês observarem, principalmente em calhas, assim, nas casas, vão usar mais essa parte aqui de grampos, que é a tubulação de água e de chuva que tem. Mas geralmente quando a gente usa pneumática, a gente pode usar tanto os dois. Por quê? Porque o ar comprimido ali não vai ter um peso tão alto, né? Então você não vai precisar preocupar na fixação como as calhas das casas assim quando vai chover. Então, esse modelo aqui também é bem mais fácil de usar, né? Porque a instalação dele é só um encaixe. Nesse aqui você vai ter que usar uma chave para apertar e tal. Certo? Podemos ver aqui no nosso sistema que aqui usamos o pedoral, né? Desse lado aqui está fixado na parede. Mas, como vocês podem ver, a tubulação toda azulzinha, bonitinha aí, da norma lá. Temos aí os drenos na nossa linha principal, na nossa secundária também, no caso. Essas aqui vão ser as linhas de alimentação. E nesse caso aqui temos um lubrifio. Deixa eu pegar o pointer aqui. Temos um lubrifio antes de chegar aí a aplicação no nosso sistema. Temos algumas válvulas também. Isso aqui é uma representação bem bonitinha em 3D de como a rede de distribuição vai ser instalada. Certo, aí podemos ver também os pendurais lá, no caso os gramps também, no nosso sistema. Certo, então na nossa rede vamos ter lá a linha principal, que é o tronco, onde o fluxo do ar vai vir lá do nosso armazenamento. Vamos ter linhas secundárias, que vão ser ramificações dessa linha principal, por isso chama de tronco, né? Então vamos ter aqui as ramificações. Em algumas linhas principais, vamos ter as válvulas de registro antes de chegar nessas linhas principais.
E depois vamos ter as linhas de alimentação, no caso essas aqui, que tem a parte aqui de cima curvadinha, certo? Temos aí então um registro, um dreno, a unidade de lubrificação e filtragem, que é o lubrifil, e conexão com o equipamento. Aí, coisas importantes a se lembrar na hora de instalar um tipo de rede dessa. Vamos ter uma inclinação de 0,5 a 2% do comprimento. Por que isso? Lembra que eu falei lá que o processo de tratamento não é 100% eficiente? Ainda vamos ter um pouquinho de condensado aqui. Então, você tendo essa inclinação, você vai garantir que no ponto do sistema, voltando aqui na imagem, algum ponto do sistema ele vai ser mais baixo, aí você vai conseguir retirar a quantidade de condensado lá da sua linha. Isso vai evitar que danifique tanto o seu sistema, sua tubulação, quanto os equipamentos que você usar aqui, as máquinas pneumáticas, os automatismos, válvulas, que a gente já viu. Uma coisa importante também, quando você chega aqui para as linhas secundárias e de alimentação, vamos ter essa derivação de pescoço de cavalo, que basicamente vai dar essa voltinha. Se nós colocarmos essa derivação aqui, que é reta, o que vai acontecer? Se tivermos algum condensado, ela iria diretamente para a nossa linha de alimentação. E apesar de termos o dreno aqui, nós evitamos o máximo possível que algum condensado venha para a linha de alimentação e atinja o nosso equipamento. Então a gente vai usar essa derivação para que, se tiver condensado aqui embaixo, ele vai cair, vai decair aqui com essa inclinação, vai para o ponto mais baixo e vai ser eliminado aqui e não vai entrar na linha de alimentação ou na linha secundária, certo? Temos aí a norma que fala sobre o emprego das cores para identificação das tubulações. Depois, se quiserem, acredito que tem na biblioteca. E temos uma tabela comparativa com os tipos de tubulação. Essa aqui está bem difícil de enxergar, então eu fiz uma tabela aqui de maior visibilidade. Então temos alguns materiais que usamos nessa tubulação: o alumínio, o PPR plástico, o aço carbono, o aço galvanizado e o aço inox. Aí temos alguns fatores lá: eficiência energética, perda de carga, vazamento, rugosidade interna, resistente à corrosão, resistente ao calor, resistente ao impacto, resistente à radiação, resistência a hidrocarbonetos, resistência à pressão, pintura externa, reutilizável, tempo de montagem, pressão, temperatura e distância entre suportes. Aqui no caso faltou um, né, que seria o custo. Que você pegar, por exemplo, um plástico, apesar de você ter lá uma eficiência energética boa, resistência alta, calor, impacto, no caso que baixa, você teria que esse plástico seria mais barato lá que, vamos supor, um aço inox ou galvanizado. Que essa resistência calor alta baixa depende do tipo de plástico que a gente vai usar. Mas aí eu coloquei aqui mais ou menos os fatores ruins estão em laranja lá e amarelo, né, dependendo, né? E os melhores estão em verde. Então, no caso, se dermos uma olhada aqui, o alumínio é um excelente, né? Porque ele tem eficiência energética alta, perda baixa mínima, vazamento quase nenhum, em comparação lá com o aço carbono preto e o galvanizado aqui, que tem perdas que chegam até 20%. Rugosidade também mínima, resistência à corrosão excelente, né? Não é corroído. Então, acabamos usando ou esse material que é o plástico, que é mais barato, ou nas tubulações lá como o tronco ou secundárias, o alumínio ou aço inox, por causa exatamente de todas essas características. Certo, falando mais aí sobre, depois da linha da alimentação do lubrifil, nós vamos usar ele dessa maneira, né? Vamos usar a linha de alimentação, ele vai passar por aqui, então vai ter uma parte de filtragem, outra parte de dreno, de lubrificação e também de controle de pressão, né? Então você vai filtrar, lubrificar e regular a pressão, então vai conseguir aplicá-la no seu sistema.
E geralmente eles vão vir aqui por norma, né, antes dos nossos equipamentos. Temos aí também os nossos purgadores, que são os drenos, que vão eliminar qualquer condensado que tenha vindo aqui para a linha de alimentação. Só para mostrar uma imagem de tudo que a gente viu até agora, temos aí alimentação elétrica na geração do ar comprimido com o compressor, o resfriamento, vai vir aqui separar e vai armazenar. Nessa armazenagem podemos mandar ali para secagem e descartar algum componente desse sistema, filtrar ele e enviar lá para a nossa linha de distribuição e utilização. Geralmente essa central distribuidora, que vai incluir toda essa parte de tratamento e produção e armazenagem, vai ficar comumente aí na parte externa da fábrica. Então você vai ter ela coberta e protegida, né, para evitar qualquer, vamos dizer, para que ela não fique exposta aos fatores ambientais, né, gente? Então você vai ter ela coberta e protegida, ter lá isenta de poeira, então o ambiente que essa central vai estar tem que ser limpo, né? Livre de fluxo de ar, dependendo aí do seu sistema, vai precisar de um fluxo de ar para refrigeração, que é basicamente o que nós queremos, manter a temperatura estável. Temos aí também a parte de nivelamento, né? Tem que estar nivelada, bonitinha, e fácil acesso para manutenção. Então, sempre que for instalar uma central distribuidora, sempre levar em consideração esses itens. Geralmente, igual eu falei, algumas centrais vão ter refrigeração e pequenas, no caso, não vai ter, né? Porque é desnecessário. Se a gente pensar lá igual aquela central lá básica, né? Que é o compressor e o cilindro de armazenamento que se usa em oficinas. Então, você não precisa ali de uma refrigeração tão alta, porque até o ar ali já refrigera. Porém, se você tiver uma potência superior a 40 cavalos de força, aí você vai precisar de ventiladores industriais, aí entra matéria de ventilação. No catálogo da Atlas Copco, se eu não me engano, tem uma parte toda dedicada para refrigeração. Nós vamos falar sobre isso? Não, mas fica aí a curiosidade para quem quiser e aprimorar os conhecimentos, pegar lá e ler. Temos também o sistema de refrigeração de água recirculante, as centrais isoladas termicamente, né? Você quer manter a temperatura estável, então você vai ter coolers lá para recirculação de amônia e controlar por termostato. A rede de distribuição, então, ela vai ter que comunicar com essa fonte, com essa central, e fazer a comunicação com os equipamentos consumidores, que vão ser lá os nossos automatismos ou máquinas, que a gente já viu algumas. Também ela vai funcionar como um reservatório para atender as exigências locais. Então, mesmo que você tenha o ar lá armazenado no cilindro, enquanto você não estiver usando o ar no seu sistema, ele ainda vai estar ali na tubulação. Então, ele vai servir como um reservatório também. Os requisitos básicos dessa nossa rede de distribuição seria uma queda de pressão reduzida e a ausência de escapes. Então, você não quer lá que tenha a perda. Então, se você usar lá, igual a gente viu, os tipos de material, você evitaria esses aços carbonos e daria preferência ao alumínio, plástico ou aço inox. Alguns itens que devemos ter cuidado na hora de implantar a redistribuição é o seguinte: a gente vai fazer o cálculo, a gente já viu lá os atuadores, né? Mas aí, por exemplo, você vai usar tal tipo de máquina, quanto que essa máquina consome na potência máxima? Aí você já vai fazer uma previsão para ali, se a máquina estiver funcionando 24 horas por dia ou 8 horas, dependendo de como funciona a fábrica. Então, para isso, você precisa saber como que vai funcionar os processos lá da empresa, para você dimensionar. Então, você precisa saber quantos pontos vai ter, quais tipos de máquina vai ser usado,
No caso de atuadores, válvulas, lá tem todas as tabelas que falam isso, as máquinas também, as parafusadeiras, as bombas de tinta lá que você usa com a alimentação do ar comprimido, tudo isso aí você deve saber. Tem as tabelas que falam do consumo desses sistemas. Você sabendo a quantidade dessas máquinas, automatismos, você consegue determinar a quantidade de ar necessária para usar no seu sistema. Então, você vai ter que ter ali quais os pontos de trabalho na área de atuação, quais pontos de alimentação devem existir. E levando isso em consideração, você pode usar dois layouts, que é o circuito aberto e o circuito fechado. No caso do circuito aberto, você vai ter o abastecimento aí em pontos isolados ou distantes. Então, você tem um compressor aqui, ele vai em linha reta até um certo ponto. O ar vai fluir em uma única direção, que é essa da saída aí do compressor ou da parte de armazenagem. Porém, a alimentação não vai ser uniforme, porque imagine se você estivesse usando cada um desses pontos de aplicação, o que ia acontecer? Esse primeiro aqui ia ter uma pressão maior, aí a pressão ia cair para o próximo sistema e assim por diante. Pode ser que as primeiras assim não tenham uma pressão muito diferente, mas aí com o passar do tempo ela vai cair na pressão porque a gente tem perda de carga associada tanto ao nosso sistema, à linha de distribuição, quanto às conexões também. Então, se você estiver usando todos os componentes ao mesmo tempo, é capaz que você perca potência lá quando você estiver usando o último da sua linha. Para mitigar esse problema, damos preferência a um circuito fechado, aí, que no caso o ar vai fluir em ambas direções. Então você tem uma unidade geradora e o ar pode vir em ambas as direções, dependendo da necessidade do seu sistema. Então, se você tiver pontos de aplicações aqui como mostrados, você consegue distribuir de forma mais uniforme para todos esses pontos. Então, você vai ter que esse circuito fechado é mais usado, tem a facilidade de instalação de novos pontos, o ar vai fluir em ambas as direções, como foi falado, alimentação uniforme, porém você vai ter uma dificuldade maior para separar a unidade. Aí que entra toda aquela parte lá de fazer uma inclinação de 0,5 a 2%. Alguns tipos de rede fechada, temos aí rede de distribuição em anel, que no caso aquela rede fechada, né? Você tem a reservatório secundário, a rede principal sendo alimentada aqui no seu sistema e vai ir para pontos de aplicações. Então temos essa em anel aí, com tubulações derivadas, e temos as tubulações derivadas em transversal, que também é uma opção de se instalar o sistema. Que é bem parecido com essa rede combinada aqui, essa tubulações derivadas na transversal. Certo? E como vamos dimensionar esse nosso sistema? Temos todos os cálculos, então, para fazer o dimensionamento, escolher o diâmetro da tubulação. Então, as principais considerações que nós vamos usar são essas: o volume de ar, a vazão, né, que você já vai ter calculado quanto de vazão o seu sistema vai utilizar, né? O comprimento total da linha do tronco, a queda de pressão admissível, número de pontos de estrangulamento e a pressão de regime. E temos aí uma formulinha para calcular esse diâmetro mínimo, bem simples. Temos o nosso diâmetro interno em milímetros, que é igual a 10 vezes essa raiz quinta aqui no caso do nosso sistema. Temos um fator de correção, 1,6 vezes 10 a menos 3, vezes o nosso volume de ar, o nosso fluxo, a nossa vazão, elevado a 1,2. Esse fluxo vai ser em metros cúbicos por hora. Tem uma fórmula também que usa outra unidade. Eu acho que alguma das apostilas tem ela, se não me engano. Mas vamos usar essa aqui para regularizar. Temos aí então o comprimento total da linha do tronco. No caso aqui, isso tudo vai ser dividido pela queda de pressão admitida e pela pressão de regime. E o que seria esse volume, o comprimento total da linha do tronco? Temos aí um L1 mais L2.
O L1 vai ser o comprimento retilíneo lá do próprio tubo mesmo, tubulação, e o L2 vai ser o comprimento equivalente, que vai levar em conta todas as singularidades do nosso sistema. O que são essas singularidades? São as curvas, serviços, T's, conexões que nós vamos usar, certo? E aí a gente vai usar as tabelinhas do fialho. Geralmente também as tabelinhas do fabricante têm falando qual que é o comprimento equivalente ou a perda de carga, mas vamos usar essa tabelinha do fialho por enquanto, certo? Então um exemplo prático aqui de um dimensionamento de linha principal. Temos aí o comprimento tubular retilíneo de 300 metros. Isso aqui tudo nosso vai ser os tubos, gente. A perda de carga admitida vai ser de 0,3 kg força por centímetro ao quadrado, pressão de regime de 9 kg força por centímetro ao quadrado, volume de ar corrente 300 metros cúbicos por hora, e temos aí um fator de projeto também que a gente deve levar em consideração, que é o aumento da capacidade prevista. Então, nos próximos 10 anos, prevê que essa indústria vai ter um aumento de 60%. O que isso quer dizer? A gente vai ver ali na frente. Certo, então as singularidades que nós vamos usar nesses sistemas, então você dimensionou lá seu sistema, fez como se fosse a planta lá do seu galpão, como você vai instalar esse sistema, você vai ter a quantidade de singularidades, né? Quantos T's você vai usar, quantos, no caso aqui temos T roscado com fluxo em ramal, T roscado em fluxo em linha. Aí temos as válvulas de tipo gaveta roscadas e 5 curvas de 90 graus de raio longo. Então, vendo a tabelinha lá no livro do fialho, nós vemos lá o comprimento de tubo equivalente à perda de carga por singularidade. Então, temos aí o tipo de conexão, que é o 90 graus, que é um joelho, o cotovelo, né, de 90 graus comum. Aqui nós queremos um joelho de 90 graus de raio longo, que é o de baixo. Aí vamos ter se ele é rosqueado ou flanqueado. No caso aqui, ele é o quê? Não falou não, então vamos supor que é rosqueado também. Então você consegue definir qual vai ser o comprimento equivalente, depois de definir um diâmetro nominal, que a gente vai definir esse diâmetro nominal primeiro. Gente. Então daqui a pouco a gente vai ver isso. Só para mostrar aqui os tipos de conexões, curva 180, T's, aí a válvula tipo graveta, válvula tipo globo, válvula angular, válvula de retenção, certo? Então, temos aí os dados do sistema. Com a formulinha, nós vamos ter que calcular agora. Só que a gente não definiu essas singularidades ainda. Calma. Vamos definir qual seria o diâmetro sem as singularidades primeiro. E vamos levar esse aumento de capacidade. Esse aumento de capacidade nós vamos aplicar ele à nossa vazão, nosso fluxo e o volume de ar corrente. Então, nos próximos 10 anos, a gente vai ter um aumento de 60%. Então, a nossa vazão de 300 vezes 1,6, vamos ter ali 480 metros cúbicos por hora. Então, nosso sistema vai chegar a essa vazão. Certo, então, substituindo todas as variáveis que já foi dado lá no enunciado do problema, isso aqui vocês já sabem como faz, não vou me delongar nisso, é só substituir na fórmula, gente. Dá até para fazer uma tabelinha no Excel, depois podemos até fazer isso aí, quando for fazer a aula de exercício, ou quando vocês forem fazer o projeto, pode usar o ES também, que dá para fazer isso aqui sem problema nenhum. Mas o importante é o seguinte, olha lá, nós usamos o comprimento da linha, que é os nossos 300 aqui, né? E achamos um diâmetro nominal. Aí temos aquela tabela que a gente viu, né? Nesse diâmetro nominal, nós vamos usar nessa tabela A5 para definir qual que vai ser o comprimento equivalente das nossas singularidades. Então, aqui no caso, temos uma tabela com diâmetro nominal, aí vai dar o diâmetro externo, interno do nosso tubo, espessura da parede, mas a tabela que nós queremos ver é essa aqui, ó. Então, nosso diâmetro nominal é 3, então vamos usar os valores referentes
A3 aqui nessas tabelinhas. Isso aí é só consultar a tabela e ver lá, né? Então, por exemplo, se tem a quantidade de um componente, vemos lá o comprimento equivalente, multiplicamos e temos o total em metros cúbicos, o comprimento equivalente daquele elemento do nosso sistema. E fazemos isso para cada um desses elementos lá, das nossas singularidades, até acharmos aí o comprimento equivalente total, certo? Agora, então, nós somamos o comprimento da nossa linha lá que foi dado no enunciado do problema, mais o comprimento equivalente das nossas singularidades e temos aí o comprimento total do nosso sistema, da nossa linha de tronco. Usando lá na fórmula, então, calculamos o novo diâmetro que a gente vai usar. E por coincidência, lá não deu muita diferença, né? Deu quase a mesma coisa, uns milímetros aqui de diferença, mas colocando em inches, nós olhamos na tabela, é o mesmo, é o nosso mesmo tipo de tubo. Certo? E como que vamos fazer o dimensionamento das linhas secundárias de alimentação? Aí você já vai ter desenhado como que vai ser sua rede pneumática, né? Já tem as medições. Você vai ter então, novamente, os dados do projeto, o comprimento da tubulação linear das linhas secundárias, aqui no caso 11 metros, perda de carga admitida, pressão de regime, o volume total corrente na fábrica, que a gente já viu, e o aumento da capacidade. No caso, já calculamos aí, levando em consideração esse aumento da capacidade, né? E temos as singularidades para essa linha secundária. No caso aqui, vamos ter 3T roscado de fluxo pelo ramal, 1, 2, tem outro aqui, né? Temos uma válvula do tipo gaveta roscada, que é essa aqui, para reter ou abrir ou fechar a alimentação dessa linha secundária. Uma curva de 90 graus de raio longo roscada. Temos aí um cotovelo comum de 90 graus. Cadê o cotovelo comum? Cotovelo comum de 90 graus. E um cotovelo comum, no caso, esses aqui vão entrar na linha de alimentação. Então, essas são as singularidades do nosso sistema. Fazemos todo o processo, mesma coisa, né? Calculamos o volume do ar com aumento. Aqui no caso, porque ele dividiu por 10. Vamos voltar lá. Eu acho que ele fez alguma coisa errada nesse tanque, gente, porque ele dividiu por 10 aqui, mas seria 480. Fialho sempre tem umas coisas dessas. Esse aqui parece que deve ter dado um probleminha em relação a isso. Mas não precisava dividir por 10 aqui nesse caso, não. Não entendi por que ele fez isso. Ah, certo. Ele dividiu por 10 pelo seguinte: temos 10 linhas secundárias aqui. O que acontece? A nossa vazão vai ser dividida por essas 10 linhas secundárias. Demorou aí para o tico e teco funcionarem, mas basicamente é isso. Você tem que levar em consideração quantas linhas secundárias você tem. No caso aqui, são 10 linhas secundárias de igual comprimento. Então, por isso que a nossa vazão vai ser dividida por 10. Certo? Então, usamos a fórmula lá para calcular o diâmetro nominal e usamos esse diâmetro nominal para calcular o comprimento equivalente das nossas singularidades. Somamos, então, com o nosso comprimento da linha principal, da linha secundária, na verdade, né? E isso temos aí o diâmetro de cada uma das nossas linhas secundárias. Aí lembrando, então, pois que 16,37, que é o que a gente calculou aqui, não, é o diâmetro interno necessário para a tubulação. Ah, sim, porque aqui o nosso
diâmetro nominal não vai ser equivalente ao diâmetro interno, né? Vai ser 3,4 inches. 3,4 vai estar aqui. Então, o diâmetro interno desse nosso sistema seria 21, né? Não seria 16. No caso aqui, eu não sei o que ele. Não sei de onde ele tirou esse valor, não, gente. Mas aí, basicamente, nós escolhemos lá o 3,4, que é o diâmetro ligeiramente superior a esse 16,8, né? No caso aqui, o nosso diâmetro interno vai ser isso, nominal 3,4. Converte em inches para saber. Mas aí, por exemplo, se você encontrou esse aqui, se você encontrar algum superior a esse dado, né? Esse diâmetro nominal, você já tem o diâmetro interno. Aqui no caso ele usou esse dado para calcular o diâmetro interno, né, do nosso sistema. Então tem uma diferença aí da espessura da parede. Então esse aqui vai ser o diâmetro nominal, esse vai ser o interno, o externo deve ser mais metade disso. Aí tem problema não, gente. Você tem no diâmetro nominal, joga na tabela e você encontra. Geralmente você converte aqui para índice, né? Porque essas tabelas estão em unidades americanas aí, né? Certo, e nossa linha de alimentação? Nossa linha de alimentação, vamos ter lá uma curva 180 raios longos e vamos ter válvula tipo gaveta roscada. Ainda temos aí também um T. Aí ele nos deu que o comprimento da tubulação vai ser de 5 metros, perda de carga admitida, pressão de regime, volume de ar em cada linha secundária, e fala que são 3 linhas de alimentação de igual comprimento por cada linha secundária. Então, nós pegamos lá o nosso volume de ar, dividimos por essas 3 linhas, usamos novamente a fórmula lá para calcular o diâmetro nominal da tubulação. A partir desse diâmetro nominal, nós encontramos as nossas singularidades, o comprimento equivalente dessas singularidades, refazemos o cálculo e achamos o diâmetro nominal real do nosso sistema. Então, a gente faz esse processo praticamente duas vezes, né, gente? A gente faz um para achar o diâmetro nominal, depois acha com esse diâmetro nominal, usa para achar o comprimento equivalente das singularidades, para depois aplicar na fórmula de novo e achar o diâmetro real. Então, no caso aqui, 1.2 é esse tubo aqui, certo? Bem parecida aí, só para fechar aqui a aula, bem parecida o dimensionamento da linha de tronco, tanto a linha de secundária e a linha de alimentação. Coisas que precisam ser notadas sempre é a quantidade de linhas que você vai usar. Se estiver calculando lá a linha secundária, lembrar que você vai ter que dividir a vazão pelo número de linhas secundárias. É a mesma coisa com a linha de alimentação, certo? Bem básico essa aula, né, gente? Só para falar mesmo dessa parte de armazenagem e distribuição do ar comprimido. Aí nas próximas aulas nós vamos estar desenvolvendo lá a parte de montagem de circuitos pneumáticos, que é aí a parte mais legal da disciplina, certo? Então, até mais para todos vocês, até a próxima aula.